Bom dia, boa tarde, boa noite, a depender da hora em que você está assistindo este encontro. Me chamo Eduardo Ferreira, sou professor de Processo Civil 2 da Faculdade ProMinas, em Montes Claros, Minas Gerais. Estamos aqui hoje no dia 16 de novembro de 2020, às 19 horas e 5 minutos, iniciando a gravação deste meu encontro com meus queridos amigos e alunos do 5º período noturno do curso de Direito da ProMinas. Hoje, ainda nos encontramos nessa modalidade remota por conta da pandemia do coronavírus, mas isso, em momento algum, vai nos impedir de seguir na caminhada do conteúdo. Por isso, comunico a todos o que já havia sido informado anteriormente, que esse encontro está sendo inteiramente gravado, e posteriormente eu estarei disponibilizando para os meus alunos da ProMinas como um estudo dirigido não avaliativo lá no nosso pincel atômico. E para todos os nossos alunos também da ProMinas e qualquer outro aluno meu, também estará disponibilizado lá no meu canal do YouTube, o Eduardo Ferreira, para que vocês consigam ter acesso a este conteúdo. Falando ainda sobre esse nosso encontro, lá no nosso pincel atômico, em especial para os alunos da ProMinas, está disponibilizado desde hoje de manhã um material de apoio para este nosso encontro. E o que nós vamos abordar? Hoje nós vamos abordar a AIJ, a Audiência de Instrução e Julgamento, que para muitos é algo que dá medo, receio. No começo profissional, vários advogados em início de carreira têm muito receio dessa audiência, mas aqui nós vamos desmistificar e verificar pontos que são importantes para que vocês consigam aprender verdadeiramente sobre a Audiência de Instrução e Julgamento, ou conhecida também como AIJ, como coloquei já aí na telinha para vocês, tá bom? Sobre essa nossa caminhada, para a gente começar a bater esse papo, a gente tem que entender em que momento processual a AIJ, a Audiência de Instrução e Julgamento, ela surge. O processo, ele tem uma petição inicial, depois da petição inicial ser distribuída, o juiz analisa e despacha. Se tiver alguma falha, ele já fala, mas se não tiver, ele vai mandar citar um réu. O réu vai ser citado, e aí ele vai ter a oportunidade de se manifestar, podendo ser uma contestação, podendo ser uma reconvenção, podendo ser uma exceção, independente da manifestação ou mesmo da revelia. A revelia não, porque aí, em regra, não precisaria da audiência de instrução, mas vamos imaginar um réu que se manifestou, e depois da manifestação, da manifestação do réu, processualmente, se chega naquela fase de organização e saneamento, onde o juiz vai verificar aqueles pontos que ainda estão ali controvertidos, que ainda tem que se analisar, para organizar, para sanear a eventual irregularidade que está acontecendo naquele processo. Nesta fase, vai se verificar, inclusive, se haverá necessidade da produção de outras provas. Outras provas, e nós vimos muito sobre provas nos últimos encontros, que outras provas seriam essas? Por exemplo, depoimento das partes, por exemplo, prova testemunhal, por exemplo, a inquirição do perito. O perito, depois de ter feito a perícia, você quer questioná-lo, quer perguntar sobre algumas questões. Se há necessidade dessas provas orais, em regra, o juiz ele vai marcar o que se chama audiência de instrução e julgamento. O momento onde o juiz vai instruir o processo com essas provas que ainda faltam e que foram, por óbvio, requeridas e justificadas pelas partes. E a audiência de instrução e julgamento é esse momento onde vai tentar se realizar a produção dessas provas orais. E lá no CPC, começa a se tratar, no artigo 358, sobre os detalhes, sobre as minúcias que envolvem a audiência de instrução e julgamento. E começa falando o quê? Que no dia e hora designados, o juiz vai declarar aberta a audiência de instrução e julgamento e mandará apregoar as partes e os respectivos advogados, bem como outras pessoas que devam participar. Então, estou falando aqui o início dessa AIJ.
no dia e horário previamente informado pelo juiz que vai acontecer essa audiência, ele vai abrir a audiência e vai mandar apregoar. O que é apregoar, gente? Chamar. É só um nome chique que se dá, porque o Código de Processo, ele tem hora que ele utiliza de termos para ficar mais chique. Fica mais chique mesmo, apregoar. Mas basicamente é o quê? É chamar pelo nome aquelas partes que têm que comparecer à audiência. E aí vai dar início, está dando o primeiro passo aqui na audiência de instrução e julgamento. Maravilha, Eduardo. Mas aí é o comecinho mesmo, é aquele momento em que o juiz para e inicia, começa a caminhada no que diz respeito à audiência de instrução e julgamento. E aí? O artigo 359, ele vem nos informar uma questão muito importante. Depois de instalada a audiência, o juiz tentará a conciliação entre as partes, independentemente do emprego anterior de outros métodos de solução consensual de conflitos, como a mediação e a arbitragem. Então, aqui já deixou claro que há hoje, cada vez mais, o CPC de 2015, ele vem fortalecendo isso, uma predisposição, uma atenção maior à tentativa de resolução do conflito utilizando esses métodos de autocomposição, de acordos, de buscar ter acordos, transações. E aqui deixa claro que mesmo que antes já tenha sido feita uma audiência de conciliação, ou já tenha utilizado arbitragem, ou tenha utilizado da mediação, no início da audiência, a primeira coisa que o juiz deve fazer depois de apregoar das partes é tentar fazer a conciliação entre aquelas partes. Camila, seja muito bem-vinda, minha amiga. Então, isso é muito interessante, porque no antigo código não se tinha essa preocupação expressa, essa atenção tão especial que se tem hoje com a conciliação. E é interessante por quê? Porque é o que eu sempre falo com as pessoas, tem hora que o que leva à existência do processo não é nem em si aquela questão do mérito, conflito que está existindo, o direito de um, o direito do outro. Muitas vezes, o que ocasiona o processo e que faz o processo continuar caminhando, sabe o que é, pessoal? Falta de comunicação, falta de diálogo. E aí, quando o juiz vem aqui, se manifesta, faz as ponderações, explicando as partes, as vantagens de uma conciliação, é algo que pode auxiliar a se conseguir realizar aquele acordo naquele processo. Por quê? Eu costumo falar com o cliente que o acordo é algo interessante. Lógico que existem situações que, infelizmente, pelas suas peculiaridades, pelos seus detalhes, fica inviável se fazer uma conciliação. Lógico, existem processos que realmente é algo que é inviável, que não tem como. Mas eu sempre tento buscar a conciliação porque é um controle de um eventual risco que se tem num processo. E por que eu falo isso, Eduardo? Por que você fala isso, Eduardo, melhor dizendo? Porque o processo, verdadeiramente, ele é um risco. Por quê? Vamos imaginar que a Ita e a Camila estão ajuizando uma ação, uma contra a outra. Concordo comigo que, da mesma forma que a Ita tem uma tese maravilhosa, incrível para garantir o direito dela, a Camila também vai ter. Então, vocês concordam comigo que quando eu não faço um acordo, eu estou tendo um risco de deixar na mão do juiz para decidir. Maravilha, se eu ganhar, show de bola, mas se eu perder, uma tristeza. Então, o acordo, a conciliação, ela é incentivada e o juiz vai ter essa atuação aqui ativa, porque é algo que busca a resolução do conflito, gerando o menor desgaste possível. Porque na conciliação, se eventualmente se faz, ninguém sai 100% satisfeito, isso é lógico, mas também ninguém sai 100% insatisfeito. É o momento onde as partes elas começam a abrir mão de determinadas questões para conseguir se resolver aquele conflito. Dessa maneira, é muito importante se ter essa atuação do juiz para que se evite que se chegue àquele ponto de ter que dar uma sentença.
Lógico, se não tiver como, o juiz vai estar lá para dar a sentença, mas tem que ter essa tentativa obrigatoriamente. Tá bom? Perfeito. Só que essa audiência de instrução, ela tem vários momentos importantes, o advogado vai estar lá, a parte vai estar lá por várias vezes, mas eu tenho que saber quem é que vai conduzir isso tudo. Quem conduz a audiência de instrução e julgamento é o juiz. Lembrando, não existe uma hierarquia entre juiz, advogado e promotores. Nenhum é hierarquicamente superior ao outro. Isso tem que ser ressaltado. Só que no que diz respeito ao caminhar da audiência, é o juiz que vai presidir aquele momento. E aí o artigo 360 fala que o juiz vai exercer o poder de polícia. O que é poder de polícia? O poder de controle, fiscalização na caminhada da IJ. Ah, Eduardo, então o juiz é mais que o advogado? Em hipótese alguma. Não. Nem mais que o advogado, nem mais que o promotor. Tanto a promotoria quanto o juiz, quanto o advogado, eles têm o mesmo nível hierárquico dentro do processo. Só que é lógico que o juiz vai conduzir aqui essa audiência. E esse poder de polícia vai gerar a possibilidade dele ter escolhas ao longo da audiência. Como, por exemplo, ele vai ter essa obrigação de manter a ordem e o decoro na audiência. O que é isso? Se ele notar que aquela audiência está tendo, por exemplo, palavras de baixo escalão, xingamentos, até mesmo agressões verbais, as pessoas estarem exaltando, estarem fugindo do foco, o juiz vai estar lá para manter a ordem e o decoro. E aí, relembrando sempre as partes que aquele processo é baseado no Código de Processo Civil e que tem que respeitar, as partes têm que ter o decoro necessário. Então, esse poder de ordem, de manter o nível, por assim dizer, nas palavras, na caminhada da audiência, o juiz vai aqui incumbir a ele, sim, manter essa ordem dentro da audiência de instrução e julgamento. Como também, o juiz ele vai poder ordenar que se retirem da sala de audiência os que se comportarem inconvenientemente. Em especial em relação ao advogado, o juiz tem que ter muita cautela para fazer isso. Por quê? Porque o advogado está ali trabalhando, exercendo a sua profissão. Se eventualmente o juiz tenta retirar um advogado da sala de audiência, ele tem que fundamentar muito bem, porque senão ele pode estar cometendo um ato atentatório à dignidade daquela profissão. E por isso, como ele está tendo ato atentatório ao exercício da profissão da advocacia, estaria configurando o crime de abuso de autoridade. Então, no caso do advogado em especial, o juiz tem que ter muito mais cautela. Mas para qualquer parte, por óbvio, se ele pedir para se retirar, seja um autor, um réu, uma testemunha, qualquer parte que esteja lá, ele vai ter que, por óbvio, fundamentar, motivar, justificar. Tranquilo? Até com base no próprio princípio básico da caminhada do juiz, que é das decisões motivadas. O juiz, ele pode decidir? Sim, mas ele tem que fundamentar, ele tem que motivar as suas decisões. Estou vendo aqui a Jéssica, seja muito bem-vinda, minha amiga. Além disso, também, exercendo esse poder de polícia, o juiz ele vai poder requisitar, sempre que necessário, a força policial. Pode ser que apenas com as palavras não está conseguindo se resolver aquela questão. Ou, por exemplo, quando o juiz solicita que não tenha a utilização de palavras de baixo calão, ou mesmo que se cesse aquelas eventuais agressões verbais que possam estar acontecendo. Gente, pode ser que já existiram casos de audiências em que as partes chegaram às vias de fato, a mesmo terem agressões físicas. O juiz tem que estar lá até para evitar que chegue a esse ponto, nessas situações mais extremas. Ou mesmo quando ele solicitar que se retire uma pessoa da sala, que ele determine que aquela pessoa, ao ser retirada, caso não saia voluntariamente,
que seja retirada com a força policial. O juiz tem essa peculiaridade. Por isso, dentro da sala de audiência, da sala de audiência, não, perdão, dos fóruns como um todo, existem policiais, até para manter a segurança, o controle, mas também quando for necessária a requisição feita pelo juiz, para ir lá manter a ordem daquela audiência. Também é obrigatório ao juiz, isso aí tem que deixar claro, tratar com urbanidade as partes, os advogados, os membros do Ministério Público ou da Defensoria Pública, ou qualquer pessoa que participe daquele processo. Então, o juiz também tem um dever, uma obrigação de tratar com urbanidade. Ô, gente, eu costumo falar que isso é muito tranquilo, por quê? Falar tratar com urbanidade não quer dizer pegar no colo, não quer dizer falar que ama, é simplesmente ter o mínimo de educação que se deve ter. Não precisa se exaltar, é manter um nível de qualidade naquela conversa. O juiz tem essa obrigação com os advogados, com os promotores, com as partes. O trato com urbanidade é algo necessário na atuação do juiz na audiência. Então, aquelas situações de eventuais abusos, em que o juiz eventualmente agride verbalmente a parte, agride verbalmente uma testemunha, agride verbalmente um advogado, um promotor, um defensor, isso não é possível, não é permitido com base na lei. Pelo contrário, o juiz, como aquele que está conduzindo, tendo esse poder de polícia na audiência, ele tem que se policiar para tratar com aquela educação, com aquela urbanidade mínima que é necessário, que é obrigado, de acordo com o artigo 360, inciso 4º. Tranquilo? Ainda em relação a esse poder de polícia que ele exerce na audiência de instrução e julgamento, deixa claro que o juiz tem que registrar em ata com exatidão todos os requerimentos apresentados em audiência. Por isso que quando um advogado pede para o juiz constar algo em ata, ele não consta, não é porque ele quer, ele consta porque ele é obrigado por lei. O inciso 5 do artigo 360 deixou claro, o juiz é obrigado a registrar em ata, com exatidão, todos os requerimentos apresentados em audiência. Então, se eu, por exemplo, faço um protesto e peço para constar em ata uma determinada alegação que estou fazendo, eu tenho direito, como advogado, de constar naquela ata aquela minha solicitação, aquele meu requerimento. Então, o juiz, ele tem essa obrigação. Eu costumo falar, e eu falo isso com todos os alunos, o juiz, ele é um servo da lei. Por mais que o juiz tenha a liberdade de decisão, fundamentando a sua decisão, durante a caminhada do processo, o juiz faz o que a lei manda ele fazer. Então, devemos deixar isso muito claro. O juiz não faz o que quer em audiências, o juiz não faz o que quer em processos. O juiz só faz o que a lei manda e também o que a lei o permite. Porque nós temos que lembrar que nós todos somos submetidos à lei, inclusive os juízes. Então, eu tenho que ter muito cuidado, e cada vez mais as audiências hoje virtuais e gravadas, isso é importante até para fazer com que o que está estabelecido na lei seja efetivamente cumprido, porque eventuais abusos ou mesmo os desrespeitos, até por parte dos magistrados, possam ser comprovados e eventualmente ter algum tipo de busca de eventual punição, por exemplo, aquele magistrado que não segue as determinações que são impostas pela lei. Então, é muito importante o juiz ter também esse controle, essa calma, que é necessária no momento que, podemos dizer, pode ser tranquilo, mas também pode ser, em alguns processos, muito tenso. Em alguns momentos, em algumas audiências de instrução e julgamento,
A tensão realmente ela existe, e é lógico que ali, como operadores do direito, não está ali envolvido a emoção, ali é razão, mas a gente não consegue, em algumas situações, limitar a emoção que a parte sente, e isso, por óbvio, que afeta aquela sensação de tensão que pode acontecer ao longo de uma audiência. Então, tanto os advogados também têm essa obrigação, mas o juiz expressamente de manter a tranquilidade, registrar tudo, documentar tudo, é um dever, não é uma faculdade. Tranquilo? Maravilha, então. Pessoal, antes de seguirmos a caminhada, quero entender esse inicinho da audiência, instrução e julgamento. Todo mundo ok? Me fala aqui no chat para que eu fique sabendo. Se tiver dúvida, me falar. Maravilha, Eita. Perfeito, então. Vamos seguindo a nossa caminhada. Pessoal, vocês lembram que eu falei que o grande objetivo da audiência, instrução e julgamento é o quê? Fazer aquela produção das provas orais. Vocês se lembram? Prova oral, marco a IJ, vamos lá fazer a audiência, instrução e julgamento para fazer aquela prova oral. É isso que está no artigo 361 do CPC. 361 fala para a gente que as provas orais serão produzidas em audiência. E aí coloca-se, ouvindo preferencialmente, e aí tem a ordem aqui. Primeiro que tem que ser escutado, tem que ser ouvido, perdão, aqui na audiência, instrução e julgamento. Preferencialmente eu vou escutar os peritos, ou o perito, e os assistentes técnicos, que vão responder aos quesitos de esclarecimento que foram requeridos no prazo e na forma do artigo 477. O artigo 477 do CPC, ele estabelece para a gente a situação de pelo menos 20 dias antes da audiência se protocolar a perícia e para que as partes tenham a possibilidade de se manifestar e fazer eventuais questionamentos, tá bom? Então, numa audiência, instrução e julgamento, o primeiro a ser ouvido, em regra, é o perito e os assistentes técnicos no processo que tiver perícia, né, gente? Por óbvio, tá bom? No segundo momento, quem é que vai se escutar? Vai ouvir o autor e, em seguida, o réu, quando for determinado a questão dos depoimentos pessoais. Se escuta primeiro o autor e depois o réu. Detalhe, enquanto um está falando, o outro que ainda não depôs, ele tem que se ausentar da sala de audiência. Exemplo, vamos imaginar que num processo foi determinado o depoimento pessoal tanto do autor quanto do réu. Nesse momento, eu sou o autor e a Jéssica é a ré do processo. Vai pedir o meu depoimento, vai me ouvir agora. A Jéssica, ela é recomendada a se retirar da sala enquanto eu estou depondo. Aí a advogada de Jéssica, advogada não, mas ela como parte sim. É só essa ressalva que eu tenho que fazer, tá bom? Além do autor e do réu, depois do depoimento, se tiver, se não tiver. Ô, professor, quer dizer então que só o réu sai e o advogado do réu pode ficar. O advogado, ele tem o direito de ficar até para ver, Eita, se está sendo seguido de acordo com a lei, o procedimento, entende? Ok. É tanto que tem um detalhe, minha amiga. O advogado, ele fica, por quê? Você lembra quando a gente falou de depoimento pessoal? Quando a gente fez a prova, o que eu falei? Eu, como advogado, eu não posso pedir o depoimento do meu cliente. Você lembra disso? Eu só posso pedir o depoimento da outra parte. E aí, mais ainda, eu vou estar lá, porque se eu estou pedindo o depoimento da outra parte, é porque eu quero fazer perguntas para ela. Aí eu sou advogado do réu, por exemplo. Você é autora, eu vou ficar até para fazer as perguntas que eu quero para você, Ita. Só que a minha cliente, vamos imaginar a Jéssica, ela não ficará. Por quê? Para não influenciar o depoimento dela. Por quê, Ita? Porque você vai falar A, B, C. Na hora que Jéssica ser ouvida aqui como ré, e aí a Camila, a advogada dela, a advogada sua, vier fazer umas perguntas para a Jéssica, pode ser que nesse momento comece a aparecer quem é que está mentindo, por exemplo.
E se a Jéssica estiver escutando tudo que você está falando, oi, dificilmente ela vai cair em contradição. Então, é por isso que se retira uma das partes, quem ainda não se manifestou. Eduardo, e o autor pode escutar o réu falando? Sim ou não? O autor pode. Por quê? Porque ele já vai ter falado. Entende? Só se retira da sala quem ainda vai se manifestar. Quem já manifestou pode ficar, teoricamente. Tá bom? Conseguiu entender? Entendido. Maravilha. Depois do autor e do réu, aí eu vou escutar quem? Eu vou ouvir quem? As testemunhas. Sendo que primeiro eu vou escutar as testemunhas do autor e depois as do réu. Então a ordem é: numa audiência, instrução e julgamento. Primeiro que deve ser ouvido, perito e assistentes. Se tiver perícia, lógico. Segundo, autor e réu quando tiver sido requerido ou determinado o depoimento pessoal das partes. Depois, vou escutar as testemunhas. Primeiro as do autor, depois as do réu. Detalhe, em relação a isso, no que diz respeito à caminhada, é preferencialmente, mas eventualmente pode existir a possibilidade de se fazer alguma alteração nessa ordem, se as partes concordarem, tá bom? No parágrafo único, lá do artigo 361, fala para a gente que enquanto depuserem o perito, os assistentes técnicos, as partes e as testemunhas, não poderão os advogados e o Ministério Público intervir ou apartear sem licença do juiz. Então, enquanto estiverem manifestando, eu sou advogado, estou lá, eu só posso fazer a partes que são intervenções, cortes e pedindo explicações, quando o juiz me autorizar. Senão, eu tenho que aguardar para chegar o momento em que eu vou fazer as minhas perguntas, tá bom? Mas, eventualmente, se eu fizer uma intervenção, uma parte, o juiz concordar, maravilha, vai ser válido. Só que, normalmente, como que acontece? Eu fico escutando, eu fico lá na audiência, anotando, fazendo as observações. Depois que as partes, depois que aquela testemunha, depois que aquele perito manifestou, aí me abre a palavra para fazer as perguntas e eu começo a perguntar. E é importante deixar isso claro. Normalmente, as primeiras perguntas, quem faz é o próprio juiz. E se tiver promotor no caso, ele também já faz algumas perguntas. Ao longo de todo o depoimento, por exemplo, e da oitiva da testemunha, o juiz também pode fazer perguntas. Só que normalmente se faz as primeiras perguntas do juiz e depois vai para a pergunta dos advogados das partes. Detalhe, eu não posso perguntar para o meu cliente. Porém, eu posso fazer perguntas para as testemunhas de qualquer parte, tanto a do meu cliente como a do outro. Para a testemunha, eu tenho liberdade de perguntar, seja as testemunhas do meu cliente, seja as testemunhas que estão contra o meu cliente. Aí eu posso perguntar. Quando eu falo de depoimento de parte, aí não. Eu só pergunto a parte contrária, eu não posso perguntar ao meu cliente no processo civil. Por que, Eduardo? Porque lá no criminal é diferente, o civil é assim. Tá bom? Maravilha. Marcou a audiência. Tem que ser feita no dia. Essa é a regra geral que foi marcada. Porém, existe a possibilidade de, eventualmente, se adiar aquela audiência. E aí, traz para a gente 3 hipóteses em que vai se permitir que se adie a audiência de instrução e julgamento. Primeiro, por convenção das partes, por acordo entre as partes. Nesse caso, uma vez, por exemplo, eu e a parte estávamos analisando a possibilidade de fazer um acordo. Nessa situação, nós pedimos para adiar a IJ para tentarmos fazer o acordo. E o juiz concordou. Quando as partes concordam, maravilha. Segunda situação, se não puder comparecer por motivo justificado, qualquer pessoa que dela deva necessariamente participar. Ah, faltou uma testemunha. Ah, o autor não pôde vir. Ah, o réu não pôde vir. Se for uma ausência justificada, com fundamento, maravilha, existirá a possibilidade de se pedir o adiamento. Se não,
tem que ser feito, e aí a parte que não tiver comparecido, aquela pessoa vai sofrer as punições impostas na própria lei. E terceira situação também, que vai poder se adiar a IJ, quando houver um atraso injustificado de seu início em tempo superior a 30 minutos do horário marcado. Ô, professor, quando uma das partes ela esquece e não participa da audiência, prossegue a normal audiência? A parte pede o direito de produzir provas, e é normalmente aplicada a pena de confissão a ela. Pena de confissão, Ida. Você lembra daquela confissão que a gente falou nas provas? Confissão é basicamente aquilo que foi dito vai ser considerado verdade, como se você tivesse confessado. Porque você teve a possibilidade de ir, não foi nessa audiência, você vai ter prejuízo. Nessa daqui é assim. A audiência de conciliação, na justiça comum, não, tem uma multa e tudo, mas a de instrução e julgamento é diferente. Que concorda comigo que essa daqui é o grande momento de produção de prova oral. Depoimento, se você faltar, você vai ter que ter uma punição, e a punição, em regra, é a aplicação da pena de confissão. E por que isso, Ita? Porque se não tiver essa punição, o que o réu vai fazer quando ele não quer resolver a situação? Ele ia ficar atrasando. Ele não iria. Concorda comigo? Aí o processo nunca teria fim. Concorda comigo? Era só você. Você vixe, não vou na audiência. No Brasil, Ita, e vocês sabem disso, eu brinco muito, Brasil não é país para principiante, não. Se tem uma determinação na lei, mas não tem uma punição, ninguém cumpre. É simples assim. Então, tem que ter a determinação, mas tem que ter também a punição, porque senão o brasileiro não cumpre. Mas é uma pergunta muito interessante. Correto. Claro. Maravilha. Ok. Essa terceira hipótese, tem gente que nem sabe. Se a audiência atrasar de forma injustificada por mais de 30 minutos, eu, como advogado, posso ir embora. Vocês sabiam disso? Como assim, Eduardo? Eu vou lá, peço uma certidão que está atrasado por mais de 30 minutos de forma injustificada e posso ir embora. Ô, Eduardo, mas tem audiência que atrasa. Presta atenção. Aqui está falando que vai ser adiado quando tiver mais de 30 minutos do início atrasado de forma injustificada. O que quer dizer isso? Vamos imaginar, o juiz não foi e atrasou. O juiz não compareceu. E aí? Aí eu posso ir embora. Mas tome muito cuidado. Se sua audiência tiver o início atrasado mais de 30 minutos, mas tiver alguma justificativa, como, por exemplo, o juiz tinha algumas outras audiências antes e elas não acabaram, e isso foi gerando, por consequência, o atraso das outras, isso é um atraso justificado. E ele não te possibilitaria ir embora. Fique esperto. Por isso que eu falo, você tem que estar lá antes de começar a audiência, por óbvio, e ficar até ser chamado. Eu já tive caso de audiência que demorou 4 horas para começar. Eu tive que ficar por quê? Porque, na verdade, o juiz tinha uma justificativa, por mais que eu ache errada, mas é porque o juiz coloca 15 audiências para fazer no mesmo dia. Aí ele vai atrasando. Mas, para a lei, ele teria justificativa, porque ele só não começou o meu no horário correto, a minha no horário correto, porque ele estava no meio de outra audiência que estava previamente agendada antes da minha. Então, tome muito cuidado, isso aí também em prova, de concurso, entre outras coisas. Nem sempre, se o início da sua audiência está atrasado 30 minutos ou mais, quer dizer que sua audiência vai ser remarcada, não quer dizer isso não. Somente se for de forma justificada esse atraso e se você não for esperar. Tá bom? Maravilha. Eduardo, no que diz respeito aqui a esse artigo 362, lá no parágrafo 1º faz uma importante observação. E o que fala? O impedimento deve ser comprovado até a abertura da audiência e, não sendo juiz, procederá à instrução. Que impedimento é esse, gente? Impedimento da parte. Vocês lembram que a gente falou? Quando uma pessoa não puder comparecer, inciso segundo. Aí a Ita até falou, Eduardo, mas e se não comparecer? Estou falando. Olha o que está falando aqui, Ita. Se você não justificar antes da audiência, antes de ter sido aberta a audiência, não juntou, vamos dar um exemplo, um atestado médico, lógico que pode ser depois, teoricamente, um acidente, alguma coisa assim, mas se você não justificar isso previamente,
o parágrafo primeiro está sendo bem claro, está respondendo o que a Rita havia me perguntado. O que é? Se não for juntado aqui, simples, vão seguir a caminhada. Vai proceder a instrução sem aquela parte que está lá. E aí, por óbvio, que aquela parte vai ter aplicação de punições determinadas em lei. Uma delas, a confissão. Tá bom? Maravilha. E aí eu tenho uma pergunta. Se a parte comparecer, tá lá bonitinho, e o advogado dela não comparecer, e aí? Vou dar exemplo. Eu esqueci. A Camila, minha cliente, está lá, mas eu esqueci. Não foi. Tem punição? Eu já tive audiência que o advogado não foi. E a parte foi. Vocês acreditam? Aí a Jéssica falou, em caso de Covid, é uma justificativa? Aí, Jéssica, maravilha. Se tiver uma doença, por exemplo, contagiosa, seria, Jéssica, uma justificativa que eu entendo, sim, plausível para ter aquele não comparecimento. Só que você tem que ter o cuidado para quê, Jéssica? O mais rápido possível informar isso para o Poder Judiciário, de preferência antes mesmo da audiência, para evitar maiores dores de cabeça. Tá bom? Estou vendo aqui você mandando sim, perfeito. Pessoal, olha que interessante. Na audiência que eu fui, e a parte foi e o advogado não, eu pedi para aplicar o parágrafo 2º. E o que o parágrafo 2º fala aqui do 362? Ele fala que o juiz vai poder dispensar a produção das provas que foram requeridas pela parte, cujo advogado ou defensor público não tenha comparecido à audiência, aplicando a mesma regra para o Ministério Público. Então, vamos imaginar que a parte pediu para escutar testemunhas, fazer um tipo de testemunhas. O advogado dela não foi na audiência, o juiz pode simplesmente falar, então tá, não vai escutar testemunha mais. Simples assim. No processo a qual eu participei, e o advogado não foi, a parte foi, a parte ficou proibida de escutar testemunhas, e isso gerou um prejuízo enorme para ela no momento da decisão, porque faltou provas para ela que ela poderia, teoricamente, produzir com testemunhas. Mas é uma punição também que se dá aqui. Lógico que se o advogado... eu tive um acidente no dia. Aí tudo bem, tem a justificativa. Aqui a gente está pensando em situações em que não se justifica a ausência, tá bom? No que diz respeito a esses atrasos, vocês concordam comigo que isso aqui gera toda uma dor de cabeça para o Poder Judiciário. E por isso, o parágrafo 3º fala para a gente que quem der causa ao adiamento vai responder por eventuais despesas que vêm ser acrescidas aqui, gastos que possam vir a surgir. Tá bom? Maravilha. Então, no que diz respeito à audiência de instrução, tem toda essa cautela inicial. Vamos lá, então, seguir na nossa jornada. Lá no 363, fala para a gente que, havendo antecipação ou adiamento da audiência, o juiz de ofício ou a requerimento da parte determinará a intimação dos advogados ou da sociedade de advogados para a ciência de nova designação. Eduardo, o que quer dizer isso? Se marcou uma audiência, vamos dar exemplo, para 13 de dezembro. 13 de dezembro, marcou a audiência. Nossa audiência é 3 de dezembro, 3 de dezembro, 3 de dezembro. Se adiar a audiência, por exemplo, não, vou marcar ela para o dia 30 de março, mudou a data, adiou. Ou mesmo antecipar, até a audiência que é antecipada. Já tive caso de audiência que foi antecipada. O juiz puxou para bem antes a audiência. Se de qualquer forma mudar a data em que a audiência vai acontecer, é obrigatória a comunicação ao advogado ou à sociedade de advogado que está ali participando daquele processo. Por quê? Porque tanto o advogado ou aquela sociedade de advogado tem que ter o conhecimento da alteração da data para evitar que se aplique essas punições, como a do parágrafo 2º, do artigo 362, como também a punição de uma eventual confissão do seu cliente por não comparecimento, por você nem saber que aquela audiência havia sido alterada a data. Então, o artigo 363, perdão, ele é a verdadeira publicidade, é a publicidade necessária, por assim dizer, de eventuais mudanças que possam ter na data da audiência de instrução e julgamento.
Se isso não fizer, por exemplo, eu posso questionar até a nulidade da audiência. Por quê? Porque eu tinha o direito de ser comunicado para que eu me organizasse, para que eu me estruturasse como advogado, como sociedade de advogado, para estar, sim, participando daquela audiência. Até porque as testemunhas têm que ser comunicadas dessa situação. Lembre-se que lá no artigo 455 do CPC, quando vem falar de testemunhas, deixou claro que hoje a obrigação de intimar as testemunhas é do advogado. A regra é essa. Então, quando se tem uma nova data de audiência, tem que ser comunicado aos advogados, até para eles se organizar e fazer as intimações das testemunhas, que é a obrigação que ele tem que cumprir de acordo com o próprio Código de Processo Civil. Tranquilo? Então, isso é muito importante. Se tiver mudança, o advogado tem que ter conhecimento dessa mudança de data. Tá bom? Quero saber. Até agora, show de bola ainda, pessoal? Estamos juntos nessa construção do conhecimento? Falem aqui. Ou tem alguma dúvida? Estão falando. Show de bola ainda. Obrigado, minha amiga. Jéssica também mandou aqui, falando que sim. Perfeito, então. Vamos, Camila. Camila também, ok. Maravilha. Todo mundo hoje aí. Nós falamos, então, dessa audiência. Data, eu tenho que estar lá, Jesus. E aí? Cheguei lá, fiz a instrução, a produção da prova oral, fiz a oitiva das testemunhas, fiz o depoimento das partes, o perito, no processo tem a perícia, manifestou os assistentes. Terminou a instrução. O que é instrução? Produção de prova. E aí? Depois que termina a instrução, o que acontece? Que é o próprio nome da audiência, audiência de instrução e julgamento. Então, depois desses momentos de produção de prova oral na audiência, tem outras caminhadas que ainda vão acontecer. E lá no artigo 364, vem falar para a gente esses próximos passos aqui nessa audiência. E lá fala assim para a gente. Finda a instrução, finalizada a instrução, o juiz dará a palavra ao advogado do autor e do réu, bem como ao membro do Ministério Público, se for o caso, sua intervenção, sucessivamente, pelo prazo de 20 minutos para cada um, prorrogável por 10 minutos a critério do juiz. O artigo 364 está falando aí das alegações finais. Memoriais finais. Pessoal, o que são as alegações finais? Depois de produzida a prova, na própria audiência, é o que está determinado na lei, o juiz vai parar e vai passar a palavra para o advogado do autor e depois para o advogado do réu, e se tiver participação do Ministério Público, também para o membro do Ministério Público, de forma oral, se manifestar para fechar a sua caminhada naquele processo. O prazo é de 20 minutos, podendo o juiz prorrogar por mais 10. Pessoal, é de forma oral? É. Eu já tive que fazer alegações orais? Sim ou não? Sim. Tem várias audiências que eu chego e falo, eu quero fazer a alegação oral. Muitas vezes o advogado da outra parte nem preparado para isso tá, aí ele começa a ficar nervoso, meu Deus, meu Deus. E é interessante, porque aqui na lei, a regra é que a sustentação, que é a alegação final, tem que ser oral. No que diz respeito a essa alegação oral que se faz, o parágrafo 1º, fala para a gente que se houvesse, havendo litisconsorte mais de um autor, mais de um réu, ou havendo também uma intervenção de terceiro, o prazo que formará a prorrogação, um só todo, divide-se-á no mesmo grupo, que vão convencionar, concordar com aquela situação, e se não concordarem, aí o juiz vai prefixar o período para cada um, tá bom? Só que tem um detalhe. Isso aqui é para mais de um autor, mais de um réu, vai se somar para eles, dentro daquele prazo, conseguirem se manifestar. Porque imagina um processo, eu tenho um processo que tem 28 autores. Imagina 20 minutos de sustentação oral, mais 10 minutos para cada. Meu Deus, só de sustentação oral a gente ficaria um dia.
E aí, no que diz respeito aqui à caminhada, a gente quer agilizar. E aí dividiria. Professor, quando o senhor fala sustentação oral, é que você vai falar do caso? É porque eu vou fazer a última manifestação, Ita. Eu verifico a excelência, como notamos nesse processo, e tudo isso é digitado. Aí vai constar lá na ata, Ita. Eu já tive várias audiências em que eu fiz a alegação oral. Aí, na hora da audiência, eu viro e falo assim, pela ordem, excelência, eu vou manifestar. De acordo com o tal, notamos com a prova tal, que o direito do autor está claramente comprovado, e com base no artigo tal, com base na jurisprudência tal, se faz necessário que Vossa Excelência condene o réu a fazer o pagamento, a obrigação de fazer. Entendido? É emocionante. E um detalhe, se preparem para isso. Por quê? Tem muito advogado que tem medo, que tem receio, chega lá, gaguejou e tudo. Opa! E a última palavra. Aquela última palavra é muito importante, até mesmo o próprio convencimento do juiz. Aquela última palavra que fica lá, ó, martelando, martelando, martelando a cabeça do juiz. Então, por isso que a gente tem que ter muito cuidado, tá bom? Só que eu vou participar. É o que está no CPC que deveria ser a regra. Só que na vida prática, alegações finais orais é uma exceção. Então, por mais que aqui pareça que é uma regra, o dia a dia prático não é regra. É exceção. E isso, a gente tem a previsão até no parágrafo 2º, que fala assim, quando a causa apresentar questões complexas de fato ou de direito, ou tiver um debate oral, esse debate ele vai poder ser substituído por razões finais escritas, que serão apresentados pelo autor e pelo réu, bem como o Ministério Público, no prazo sucessivo de 15 dias, segurada a vista dos autos. Eduardo, o que quer dizer isso? Existe a possibilidade, Nita, Camila, Jéssica, do juiz virar e falar assim, ó, eu entendo que esse processo tem complexidade maior e eu prefiro que não se faça as alegações orais, mas sim que vocês, em 15 dias, façam o que se chamam memoriais finais. Quer fazer essa última manifestação, que seria oral, eu faço por escrito. Hoje, por exemplo, em um processo lá da área criminal, raro processo que eu atuo na área criminal, eu fiz uma alegação final escrita, um memorial escrito. Então, todas as ponderações finais do processo eu fiz por escrito, porque foi determinado pelo juiz. Eduardo, por que você está falando que isso aí, as alegações finais de forma escrita, virou quase que uma regra? A quantidade de audiências no dia, uma forma de tentar otimizar, para não, porque é 20 minutos, mais 20 para outra parte. No mínimo até 40 minutos só de alegação final. Aí, para o juiz fazer mais audiências, o que tem se feito na prática? As alegações finais orais, elas são substituídas por memoriais escritos. Porém, não é impossível o juiz mandar que se faça oral. É o que está na lei. Se o juiz mandar, tem que ser feito de forma oral. Então, vocês têm que pensar que a cada audiência, instrução e julgamento que for, você tem que estar preparado para fazer a alegação final oral, porque você não tem como fugir do que está determinado como regra no CPC. A alegação de forma escrita, essa última alegação de forma escrita, esse memorial final de forma escrita em 15 dias, é uma exceção. Tranquilo? Então, se o juiz bater o pé, vai ter que fazer de forma oral. E aí, vocês acham que é emocionante, pessoal? Sim ou não? Como é que vocês acham que vocês vão lidar com isso? No primeiro momento, a gente fica até com receio, né? E aí eu já vou dar uma dica prática. Sabe o que você faz? Faz uma alegação, principalmente no começo, se você se sentir inseguro ou insegura, pega o que você acha que é o importante fazer as alegações finais e leva escrito, leva impresso. Você pode ler. Aí, para você, Eduardo, mas eu não sinto tanta segurança para na hora, assim, sem nada falar.
leva então escrito, de uma forma resumida, porque na hora que te for dada a oportunidade de fazer as alegações de forma oral, você vai lendo aquilo que você já planejou de forma escrita. Ah, Eduardo, mas aí eu tinha que falar uma coisa ou outra da prova que foi feita lá na audiência. Você faz essa observação lá escrita na hora que estiver lendo, você comenta. É um conselho que eu dou para aquele que está começando, que tem um receio muito grande. Ah, mas eu tenho medo de na hora dar um branco, não sei o que falar. Fica tranquilo, leve escrito, escreve no papel, lê se preciso, mas não fique ansioso, não fique com agonia. Mas deixo sempre claro, esteja sempre preparado, porque é o que está aqui determinado como uma regra. Vocês sabiam que era assim, pessoal, essa última manifestação? Que era de forma oral? Ou vocês... Não, eu achei que não precisava falar nada. É importante falar, sabe por quê, Ita? Porque, e você sabe por que tem processo que eu gosto de fazer sustentação à alegação oral? Porque tem hora que você não lembra do processo. E na hora que você fala lá na hora, tem um peso grande. Que pode ser que você lembre daquele seu processo pelaquela questão que você falou. Então, é muito importante. E essa última fala é muito importante também, já pensando nos tribunais. Se eventualmente tiver uma decisão contrária ao seu cliente, de você ter uma última manifestação com uma novidade que você vai estar valendo para o eventual recurso que vai surgir. Tá bom? Maravilha. Eduardo, terminou a audiência? Não, ainda tem algum papinho aqui para conversar. Falando em especial dela e da caminhada dela, o artigo 365 deixa claro que a audiência ela é una e contínua. Começou, tem que terminar. Olha que interessante. Porém, de forma excepcional e justificada, pode-se fazer a cisão, a divisão daquela audiência, para se escutar uma testemunha ou para se escutar um perito, desde que as partes concordem. Eu, por exemplo, já fiz audiência de instrução e julgamento que aconteceu em 4 oportunidades, não é o normal, mas é porque a testemunha não chegava e remarcava, existe essa possibilidade. Mas a regra geral é que a audiência de instrução e julgamento ela é una e contínua. O que quer dizer isso? Começou, vai até acabar, tá bom? Salvo exceção, que tem que ser justificada. Lá no parágrafo único do 365, ainda nos informa que, diante da impossibilidade da realização da instrução, do debate ou do julgamento no mesmo dia, o juiz vai poder marcar o prosseguimento para a data mais próxima possível em pauta preferencial. Se houver necessidade de remarcar, só está deixando claro que o juiz vai ter que fazer isso no menor tempo possível, no prazo mais rápido que ele tiver, porque nós temos que tentar fazer essa audiência, fechar, concluir o mais rápido possível. Por mais que vai ter uma eventual divisão, por alguma justificativa, tem que fazer o mais rápido possível, por isso as datas tendem a ser próximas quando há essa divisão da audiência, se realizando ela em um momento e seguindo ela em outro momento para que seja finalizada, tá bom? Isso é muito importante. Por quê? Evita que se perca no tempo aquela situação, aquelas provas, aquelas informações que estão ali na cabeça do juiz. Terminou tudo. Fez a instrução, as provas, abriu o debate, o autor falou, advogado autor, advogado réu, o Ministério Público, quando o Ministério Público estiver atuando. Fez tudo, os debates acabaram. E aí? Encerrado o debate. Aí, passadas as razões finais, faz o quê? O processo vai para o juiz proferir sentença na própria audiência. Meu Deus, que emoção é essa? Por isso chama audiência de instrução e julgamento. Então fala que a audiência terminou os debates, fizeram-se as razões finais, na própria audiência o juiz já vai dar a sentença. Ou no prazo de 30 dias. Ô, gente, vocês acham que o juiz dá a sentença na hora? Tá na lei aqui. Mas e aí? Pelo que você já tem costume, contato com o processo, vocês acham que o juiz ele dá a sentença na hora?
Eu acho que eu vi uma vez em toda a minha caminhada. Até hoje, acho que uma vez só. Deixa eu tentar relembrar. Que eu me lembro, uma única vez. A maioria das situações o juiz vai dar a sentença depois. E aqui deixou o prazo de 30 dias, mas seria um sonho. Ó, gente, se todo juiz desse a sentença em 30 dias, a gente viveria o quê? Um verdadeiro sonho. Por muitas vezes esse prazo, infelizmente, é desrespeitado. Mas, na lei, no texto da lei lindo e maravilhoso, terminou as razões finais do debate, as razões finais, o juiz dá a sentença na hora, na própria audiência, ou no prazo de 30 dias ele vai dar aquela sentença. Perfeito. Terminou o processo. Essa é a caminhada. Lá no 367, já estamos caminhando para os finalmente desse nosso encontro. 367 fala que o servidor lavrará, sob o ditado do juiz, termo que vai conter um resumo daquilo que foi ocorrido na audiência, bem como, por extenso, os despachos, a decisão e a própria sentença, se ela for proferida no próprio ato. Vai ter um servidor lá digitando tudo. Vai estar lá, o juiz falou, taran, o juiz deu a sentença, o juiz sentenciou, taran, taran, tudo vai ser colocado pelo servidor que está acompanhando aquele juiz. Lá no parágrafo 1º, fala para a gente que quando o termo não for registrado em meio eletrônico, o juiz vai rubricar-lhe as folhas que serão encadernadas em volume próprio. Hoje, cada vez mais está sendo eletrônico, mas tendo o documento público, documento não eletrônico, se imprime, o juiz assina, faz tudo certinho. Ao final desse termo, o próprio juiz, os advogados, o membro do Ministério Público, o escrivão, o chefe de secretaria, as partes dispensadas, salvo quando tiver ele praticado um ato dentro do processo, eles vão assinar aquele termo, confirmando que estavam ali e que aconteceu de acordo com o que ali está escrito. Tranquilo? Então, no que diz respeito a esse termo, ele é a documentação daquela audiência de instrução e julgamento. Detalhe, hoje, em especial na pandemia, e é o futuro, essas audiências por meio eletrônico, é tudo gravado. Então, não tem mais essas assinaturas, porque está tudo gravado. Nós estamos na audiência e tem que seguir. Tranquilo? E é importante por quê? Porque vai documentar aquela situação toda que foi feita dentro daquele momento de extrema relevância dentro do processo, que é a audiência de instrução e julgamento. É tanto que o escrivão, de acordo com o parágrafo 3º, ou o chefe de secretaria, ele transladará a cópia, dando autenticidade para ela, confirmando que aquele documento ele é autêntico, as partes também vão ter direito a acessar, vai ter no processo, uma cópia daquele termo, daquela ata, vai ser colocada no processo, e isso é algo que vai ser resguardado, por quê? Tem que ser tudo documentado, até para se tiver acontecido eventual erro, ou mesmo algum tipo de abuso, aquela audiência tenha a comprovação para que eu venha questionar, venha ponderar alguma situação. Então, por isso, eu tenho que ficar muito atento, porque vai ser tudo documentado. Lembrem-se que tudo que acontece na audiência, o juiz tem que colocar no termo. Lá nas obrigações de poder de polícia, no inciso 5º, a gente fala isso. Eu tenho alguma questão que acontece, o juiz não concordei, peço para constar em ata, lá no artigo 360, inciso 5º, deixou claro. O juiz tem a obrigação de registrar em ata com exatidão todos os requerimentos que foram apresentados naquela audiência. Então, tem que lembrar que aquela ata da audiência, na verdade, ela acaba sendo uma segurança de que o que está acontecendo ali está sendo documentado e que, eventualmente, não vão ter alterações que vão prejudicar meu cliente. Entendem? Então, também é uma segurança essa ata da audiência. Em relação a autos que são eletrônicos, o parágrafo 4º, ele fala para a gente, estou colocando aí na telinha para vocês, já apareceu, que tratando-se os autos de processos eletrônicos,
vai se observar a legislação específica e as normas internas dos tribunais. Processo eletrônico, a audiência, quando é presencial, normalmente as partes assinam, o advogado assina o termo da audiência e depois é digitalizada. Hoje, eu fiz umas audiências de instrução e julgamento virtuais por causa da pandemia. O termo é feito pelo juiz, toda audiência é gravada e depois aquela audiência ela é salva e se coloca dentro do sistema de mídia do PJS, se tiver uma necessidade, vai estar lá disponível. E se faz um termo onde o juiz explica tudo isso, explica também que toda aquela situação que envolve audiência de instrução e julgamento foi gravada e que está disponível na mídia do PJE. Então, hoje, no processo eletrônico, em especial nessa pandemia, que tem essa situação de se ter essa garantia, essa segurança, de tentar, mesmo de forma virtual, ainda manter essa segurança para as partes, ainda se faz esse termo e a audiência fica gravada para eventuais questionamentos futuros. E aí, eu falo de uma importantíssima situação. Em qualquer audiência, porque hoje a virtual é mais fácil que ela está sendo gravada, mas presencial, lembre-se, você tem segurança. Se estiver sentindo um pouco inseguro, está notando que um juiz está tendencioso a uma parte, não está tendencioso a você, você pede para constar em ato, o juiz fala que não vai constar, como é que você vai provar isso? O parágrafo 5º é uma arma de defesa da advocacia. Por quê? Lá fala assim, a audiência poderá ser integralmente gravada em imagem e em áudio, seja em meio digital ou analógico, desde que assegure o rápido acesso das partes a qualquer órgão julgador, observada a legislação específica. Deixou claro que a audiência pode ser gravada, áudio, é o que está acontecendo hoje com as audiências virtuais, é o que já vinha acontecendo até de uma forma já mais costumeira lá no processo criminal. Só que aí a arma da advocacia está no parágrafo 6º. Porque o parágrafo 6º fala assim, a gravação de que se refere o parágrafo 5º também pode ser realizada diretamente por qualquer das partes, independente de autorização judicial. Então, deixou claro que eu posso gravar a audiência. Eu, como advogado, eu, como parte, posso pegar meu celular, gravar, posso pegar uma câmera, gravar, eu tenho esse direito. Mas e se o juiz não concordar, se o juiz não autorizar? O problema é dele, não tem que autorizar, não. Não tem que concordar, não. Porque o parágrafo 6º, por isso que eu falo que é uma arma para a advocacia, é uma arma de defesa. Se você nota, epa, essa audiência aqui não está saindo do jeito que eu... Está saindo meio estranho. Eu estou fazendo um pedido, não está constando em ata, e aí, meu direito, como é que eu vou provar? Liga o celular, grava, fala que está gravando a audiência, que vai pedir para constar em ata novamente. Você tem que entender que tem que ter mecanismos que tem que ser resolvido na hora. E aí você não vai gritar, você não vai enlouquecer, você vai utilizar o que está na lei. E o parágrafo 6º do artigo 367 pode colocar um asterisco nele, porque ele é um armamento para a advocacia. Eu mesmo já tive situações em que eu gravei a audiência, porque estava tendo um conflito, uma situação desgastante, e nós gravamos a audiência. Por quê? Porque é um direito nosso. O juiz até me questionou, falou assim, eu não te autorizei. Aí o que eu falei com ele? Excelência, o 367, parágrafo 6, deixa claro que eu posso gravar a audiência inteira, se eu quiser, independente da sua autorização. Por que isso? É exatamente para dar segurança para a parte que se tiver alguma coisa acontecendo na audiência, que fuja do que está estabelecido na lei, que fuja do que é o normal em uma audiência, você tenha, sim, mecanismos para comprovar que aquilo aconteceu. Vamos imaginar que o juiz falou que não ia constar em ata. Depois ele fala que você nunca pediu isso para ele. Você vira e fala, não, excelência, está aqui, eu gravei. Está a audiência aqui gravada, eu te pedindo. Vossa Excelência não me possibilitou. Lembrem-se, o que não está nos autos não está no mundo. Nós somos advogados, aplicadores do direito, em regra. Nós temos que estar preparados para situações no momento. E sempre deixando claro
Sua palavra é maravilhosa, mas se ela estiver acompanhada de uma prova, meu Deus, e se essa prova for um áudio, se essa prova for um vídeo da própria audiência, que lindo. Aí você vai correr para o abraço, porque aí se assegurou realmente. Tá bom? Ainda em relação à IJ, e para fechar essa primeira caminhada, o 368 do CPC fala para a gente: a audiência será pública, ressalvadas as exceções legais. Eduardo, a audiência é pública, é por isso que vocês, por exemplo, acadêmicos, podem ir assistir a audiência, porque ela é pública. Qualquer pessoa pode assistir uma audiência, vocês sabiam disso? É só entrar. Por educação, é recomendado você se apresentar ao juiz e falar: excelência, eu sou acadêmico, no caso acadêmico, eu sou estudante, eu vim assistir a audiência, eu quero aprender, eu quero ver. É tanto que ao final da faculdade, vocês têm carga horária mínima, que obrigatoriamente vocês vão ter que assistir a audiência, vai ter que ter assinatura do juiz. A audiência é pública, só que deixou claro, ressalvadas as exceções legais. As exceções legais são aqueles processos que tramitam sobre segredo de justiça. Eduardo, o que quer dizer segredo de justiça ou sigilo? São as situações que o próprio CPC estabelece que somente as partes, o juiz e também aqueles que estão dentro do processo vão poder ter acesso. Onde que eu vou encontrar isso? Só para deixar claro. Vou até colocar aqui para vocês. Sai um pouco de onde estamos, mas é só para vocês terem acesso, que eu acho importante para não esquecer. Tá bom? Deixa eu colocar aqui. Está lá no artigo 189 do CPC. No instante eu coloquei os 3 incisos. Vou colocar o 4º e os 2 parágrafos. Aí. O artigo 189, ele fala que os atos são poucos, salvo que tramitem segredo de justiça, e vem falar quais são esses. Os que exigem esse interesse público ou social, que versarem sobre casamento, separação de corpos, divórcio, união estável, filiação, alimentos, guarda de criança e adolescente, aqueles que são garantidos pelo princípio constitucional da intimidade, ou os que versarem sobre arbitragem e tiver essa cláusula de confidencialidade. Esses processos que estão lá estabelecidos no artigo 189, que eu acredito que vocês tiveram contato com ele no semestre passado, eles informam onde que se vai permitir a tramitação em segredo de justiça ou de forma sigilosa. Porque tirando esses do artigo 189, que são a exceção, o artigo 368 deixou claro que as audiências, em regra, serão públicas. Tranquilo? Maravilha, então. Meus amigos e minhas amigas, em relação à EJ, tudo que eu queria falar, eu consegui falar com vocês. Quero saber, ficou claro agora? Todo mundo agora dominando a audiência, instrução e julgamento? Sim ou não? Me fala aí. Tá ok. Perfeito, então, não ficou dúvida não, né? Deixa eu ver aqui no chat, ninguém falou nada. Perfeito, então. Fico feliz. Já estão preparados para a audiência, instrução e julgamento. Pessoal, então vou fazer assim, deixa eu só encerrar a gravação da aula e eu volto aqui para conversar com vocês. Para você que está assistindo esse encontro em algum outro momento, obrigado por ter participado dessa caminhada aqui comigo. Desejo a você um ótimo dia, uma ótima tarde, uma ótima noite, a depender da hora em que assistir esse encontro. Grande abraço, até a próxima.